Fala aí, futura aprovada, tudo bem? Prof. Jéssica Fonte aqui na área e hoje eu trouxe exercícios, tá? Vocês sabem que eu sempre gosto de fazer exercícios com vocês, porque aí eu posso ir comentando as questões, vocês podem ir parando o vídeo e vendo aí quais são as suas dúvidas, né? Trouxe de forma estratégica aqui também, então trouxe questão de Nordeste, trouxe questão de economia brasileira, trouxe questão falando sobre projetos, né, internos do Brasil. Então, vão ser três questões bastante diferentes, mas que acabam complementando o mesmo objetivo, que é entender economia, que é entender sociedade, que é entender Brasil. Quando a gente está estudando para nossa prova, a gente sempre tem que dar foco em Brasil. O Brasil é muito importante, tá? Então, é por isso que eu trouxe aí, fiz essa escolha, né, dessas três questões para que a gente possa trazer aí pontos importantes sobre geografia do Brasil, tá? Bem, a primeira questão ele fala o seguinte: no sertão nordestino. É bastante comum, principalmente quando você faz prova que se repete todo ano, como são as provas militares, eles fazerem uma avaliação da seguinte maneira: se um ano cai geopolítica da Amazônia, o outro ano provavelmente, né, vai cair geopolítica do Nordeste, tá? Obviamente que muitas vezes podem vir ao mesmo tempo, a Amazônia é muito mais importante, de uma certa maneira, quando a gente está fazendo uma análise, né, de questão em relação ao Nordeste, que é muito mais Amazônia do que Nordeste, mas é um padrãozinho aí que eu vejo que geralmente quando cai Amazônia, cai Nordeste, tá? Ou, né, vai cair Amazônia e Nordeste. Eu vejo que, principalmente nos últimos anos, a gente tem dado um destaque bastante para falar do Nordeste, mas a gente consegue compreender a importância da região nordestina, tanto como região oficial do IBGE, como região macro, né, geoeconômica. Então tem tido aí, ela tem aparecido, tem tido bastante questão sobre o Nordeste e ela tem aparecido aí pra gente. E aqui ele tá falando pra gente de um ponto específico do Nordeste, que é o sertão nordestino. Para quem não sabe, gente, a região Nordeste, ela é dividida em regiões, tá? Então nós temos 4 regiões na região Nordeste. Nós temos a Zona da Mata, que pega a parte do litoral, é a área mais urbanizada, é a área mais industrial, é a área mais ocupada, é a área mais desenvolvida socioeconomicamente falando. É uma área que historicamente está ligada à produção de cana, aos primeiros núcleos urbanos do Brasil, tá? Então a gente tem ali uma estruturação já no século XVI, né, de alguns latifúndios e ao longo do tempo a gente latifúndios, né, plantations de cana-de-açúcar que vão determinar algumas elites, e aí ali vai se estabelecer o Nordeste canavieiro, tá? Então vocês provavelmente aí já estudaram geografia e história do Brasil e devem se lembrar desse período, né, que é o primeiro grande ciclo econômico do Brasil, que é o ciclo da cana. E esse ciclo da cana, ele não acontece em qualquer lugar do Nordeste. Ele acontece na Zona da Mata. E esse nome, Zona da Mata, é porque é a Mata Atlântica. Então tem um clima específico ali, que é o clima litorâneo, tropical litorâneo úmido, tem o bioma Mata Atlântica, tá? Então é uma parte do Nordeste bastante diferente daquele estereótipo que a gente tem da mídia, né? Que é um estereótipo do sertão nordestino. Então aqui, gente, ó, rapidinho, vou mostrar para vocês. Vamos imaginar que aqui é o Nordeste. Aqui então eu tenho a zona da mata, ok? Então aqui eu tenho a zona da mata. Numa área de transição, eu vou ter o agreste. O agreste ele vai se estabelecer historicamente como uma área para abastecer, né, de forma na questão de alimentos, a zona da mata. Então é muito comum a gente encontrar ali cidades-feiras que se estabeleceram como cidades-feiras. Hoje, né, a gente olha para o agreste e a gente sempre vai olhar ele, né, como uma área importante de policultura, de fruticultura, tá? Apesar de o grande polo de fruticultura do nosso país é o sertão nordestino, tá? Então o sertão nordestino, ele é um grande polo fruticultor do nosso país. Mas, né, o Agreste ele se destaca bastante na questão da policultura. A maior parte, né, da região Nordeste é o sertão, tá? E a gente tem aqui uma quarta região. Então aqui a gente tem Zona da Mata, a Agreste, que é uma zona de transição, uma das zonas de transição mais importantes que nós temos. Professora, zonas de transição de quê?
entre uma área muito úmida, que é a zona da mata, né, da Mata Atlântica, do clima litorâneo úmido, e entre uma área muito seca, que é o sertão nordestino, que é a área do bioma Caatinga, tá? Que é uma área de clima semiárido. A gente tem o sertão nordestino, que é a pergunta aqui que ele tá falando pra gente, e a gente tem, com um errinho aqui, né, na minha mesa digitalizadora, gente. E o sertão, além do sertão, a gente tem o meio norte, tá? Que ele tem ali características bem parecidas com a região amazônica, tá? E aí ele tem ali Piauí e Maranhão. Bem, gente, como ele tá falando aqui pro sertão pra gente, a gente tem que ter alguns pontos em relação ao sertão, porque o sertão, de fato, ele é a sub-região nordestina que mais se difere das outras, né? Ele tem características que são muito inerentes a eles, que são intrínsecas a eles, e que é bastante diferente. Por exemplo, no sertão nordestino é o único lugar que a gente tem clima semiárido, que é aquele clima com longos períodos de estiagem. E em janeiro desse ano, por exemplo, cientistas já confirmaram a existência de clima árido no Brasil, ou seja, de clima desértico. E esse clima desértico está no sertão nordestino. Então, para além do clima semiárido, né, a gente tem agora o clima desértico, apesar dele não estar ainda nos livros didáticos e, por exemplo, não aparecer para gente. Esse tipo de questão, por exemplo, ele pode trazer uma questão que seja econômica, né? Porque obviamente isso vai impactar, principalmente quando a gente olha para o sertão e a gente percebe que os piores indicadores socioeconômicos do país estão nessa área, estão nessa região, tá? Então a gente tem que entender, por exemplo, que os grandes bolsões de pobreza do nosso país estão no sertão nordestino, exatamente como uma consequência dessa estruturação climática, fitogeográfica, né? Então, o semiárido e a caatinga fazem com que a gente tenha pouca chuva. Isso vai fazer com que a gente tenha, né, um estabelecimento de uma agricultura, a falta de um estabelecimento de uma agricultura comercial, tá? Que então possibilite o desenvolvimento socioeconômico daquela área voltada para a agricultura. A gente vai fazer com que, né, a falta d'água faz com que essa área seja uma área extremamente emigratória, ou seja, de saída de pessoas, tá? Então são vários pontos aí que a gente tem que avaliar. Um outro ponto também é que a própria história do sertão nordestino, a formação, né, territorial do sertão nordestino, faz com que a gente tenha essas características atuais, tá? O sertão nordestino, toda vez que a gente pensa na formação territorial do sertão nordestino, a gente vai pensar na pecuária, tá? Porque o que que acontece? A própria formação do Brasil, ele vai começar a partir da formação do Nordeste, né? Então a gente tem a ocupação da zona litorânea, né? Então ali tem solos férteis, tem muita água, é muito úmido. Então a gente vai, por exemplo, desenvolver, né, a exploração de pau-brasil, porque o pau-brasil, gente, ele é uma espécie da Mata Atlântica. E ele vai começar a ser explorado ali, né? 1532 na zona da mata, né? E aí a gente vai interiorizar esse território, a gente vai interiorizar em relação ao agreste, e aí o agreste ele perde aquela função, né, da criação de gado, da pecuária, que vai para o sertão. Então, entrando pelas áreas que são navegáveis do Rio São Francisco, a gente vai interiorizando o Nordeste e interiorizando, né, o Brasil, e aí a gente chega no sertão. Então, sempre quando a gente for falar, né, do histórico de formação territorial do sertão, a gente vai falar do sertão pecuarista algodoeiro, tá? Então, a pecuária e o algodão, eles vão ser bastante importantes aqui. E tanto a pecuária quanto o algodão, eles vão acabar formando uma elite agrária no sertão nordestino. E aí, essas elites agrárias, muitas vezes vão acabar subordinando a geopolítica ali, né, do sertão. E a gente vai ter uma estruturação ainda de coronelismo, né? Coronelismo. E de algo que a gente conhece como indústria da seca, tá? Ou seja, de uma estruturação de que a seca acaba sendo lucrativa. Como que ela pode ser lucrativa? Porque vai conseguir mais investimentos do Estado brasileiro. Então, por exemplo, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca
na época do Vargas. Então, assim, é importante manter essa estrutura e até mesmo porque consegue subordinar os mais pobres ali dentro de grandes elites, tá? Subordinar os mais pobres para essas grandes elites. No setor nordestino, oligarquias representam um dos polos na desigual estrutura social, econômica e política da região, como eu falei aqui para vocês, tá? Então, são essas elites. Durante o século XX, a oligarquia nordestina beneficiou-se da transposição do Rio São Francisco. Gente, a transposição do Rio São Francisco, ele é algo mais moderno, né? Ele é do século XXI, ele é uma obra extremamente importante, ele beneficia, tá, essas elites, até mesmo porque, de uma certa maneira, quando a gente fala que a transposição do Rio São Francisco é para levar água do São Francisco para as áreas, né, onde o São Francisco não passa, então eu estou criando braços artificiais de São Francisco, ele vai, de fato, beneficiar as populações mais pobres que não têm acesso à água, mas também os grandes projetos de irrigação que a gente tem no sertão nordestino, tá? Então, vai beneficiar grandes oligarcas, grandes elites agrárias da região, tá? Mas aí é uma coisa mais século XXI, então não é durante o século XX. Da indústria da seca, a expressão que designa a relação entre a realidade da fome e miséria da população durante as longas estiagens e os recursos destinados às obras para a melhoria na qualidade de vida local. E nosso gabarito tá aqui na letra B, tá? Como eu falei para vocês, durante o século XX, a gente vai ter a inspetoria, né, de obras contra as secas, depois o departamento de obras contra as secas, e é um departamento que recebe muito recurso, né? Então, de uma certa maneira, eu vou receber esse recurso e esse recurso vai para quem, tá? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar nessa indústria da seca e que acaba, né, agindo ali principalmente no que a gente chama de polígono das secas, tá? Essa nomenclatura ela já não é mais tão usual, polígono das secas. Hoje a gente utiliza a mesma nomenclatura semiárido nordestino. E esse semiárido nordestino ele vai para além da região Nordeste, por exemplo, ele pega ali Vale do Jequitinhonha, né, pega uma parte do Espírito Santo, pega uma parte, o norte, né, de Minas Gerais, mas de uma certa maneira vocês vão ouvir bastante ainda desse polígono da seca, que seriam ali a área preferencial, né, de onde que seriam colocados os recursos contra a seca, tá? Da remarcação de fronteiras estaduais, não teve remarcação de fronteiras estaduais, da implantação do projeto Grande Carajás. O projeto Grande Carajás ele é um projeto no Pará, tá? Ele foi feito aí pelo regime militar para a exploração de ferro da Serra de Carajás. E aí, para isso, a gente construiu a usina de Tucuruí, na Bacia Tocantins-Araguaia, construiu o Porto de Itaqui em São Luís, mas assim, não tem nada a ver especificamente com o sertão nordestino. Da transferência da capital federal para Brasília, decisão que e aí não tem nada com nada aqui também, tá? Então aqui, de fato, da indústria da seca. Bem, gente, examine a tabela de investimentos em infraestrutura econômica do Brasil do período de 1990 a 1998. Bem, gente, 1990 a 1998, a gente vai ter um momento de grande implementação do neoliberalismo no Brasil. E o neoliberalismo ele vai ser uma doutrina econômica pautada na defesa do Estado mínimo, tá? A ideia aqui é o Estado ele não mais regular a economia como acontecia nos períodos anteriores, né? Ali no final do regime militar, a gente vai perceber que existe uma ineficiência do Estado de gerir, né, a economia. Então, a gente tinha ali um Estado que era super interventor, a gente consegue perceber esse Estado super interventor durante o período Vargas, durante o período JK, durante o período do regime militar, e a gente vai dizer que esse Estado é um Estado empresário, tá? E durante a década de 80, né, pelo menos desde a década de 70, 80, a gente vai ver uma ineficiência desse Estado. A gente vai ver uma problemática nesse Estado empresário que regula. Tanto que a gente vai ver grandes recessões econômicas, a década perdida, a marcha forçada, tá? Lembrando, gente, que o período da marcha forçada, né, pós-milagre econômico e da década perdida, a gente tem uma ingerência do Estado brasileiro na economia, de fato, né? Ele não consegue realocar os recursos direitos, né? Há muitos gastos, né? Há gastos excessivos,
né? Ele não consegue cumprir uma política de austeridade fiscal boa, mas assim, há uma ingerência de fato, né, do Estado brasileiro, mas a gente também vai ter problemas externos ao Brasil piorando essas situações, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter o primeiro choque do petróleo, o segundo choque do petróleo, que vai fazer com que o barril do petróleo ele fique muito caro, fazendo com que, né, Estados Unidos e Europa aumentem as taxas de juros, né, aumentem a taxa de juros de empréstimos que já foram pegos, tá? Principalmente quando a gente pensa que os juros naquela época, até hoje também, né, são juros flutuantes. Então eu sempre vou pagar, né, nos juros ali do dia que eu tô pagando, né? Os juros vai ser aqueles juros ali do dia que eu tô pagando. Então, quando a gente tem o estouro da crise do petróleo, do choque do petróleo, a gente vai ter um aumento dos juros e um aumento da dívida externa muito grande do Brasil, tá? E aí, na década de 90, né, com o fim desse Estado empresário, com essa falência do Estado empresário, a gente percebe que há uma necessidade de a implementação de um novo modelo. E, na verdade, quando a gente olha para a América Latina, a gente vai perceber que esse neoliberalismo ele seria colocado, né, a gente querendo ou não, tá? Porque, por exemplo, durante o início da década de 90, o próprio FMI ele colocou como interposto para pedido de novos empréstimos a adoção de práticas neoliberais. Então, por exemplo, se o Brasil não adotasse práticas neoliberais, a gente não conseguiria pedir novos empréstimos FMI no momento em que a gente estava precisando desse dinheiro, tá? E dentro desse neoliberalismo, né, dentro desse estado mínimo, a gente vai então começar a perceber, né, um movimento, uma onda de privatizações no Brasil, tá? E aí vai ser privatizado, gente, bastante coisa no Brasil, tá? A gente, além das privatizações, a gente vai começar a ter uma abertura, tá? Da economia brasileira, mas a qual nível, né? Já que a gente vivia uma abertura, a gente já era, de uma certa maneira, uma economia aberta. Uma liberalização, principalmente uma liberalização de importados, tá? Então, temos diversos pontos aqui que vai fazer a gente compreender esse estado mínimo, tá? As privatizações, o estado mínimo ele não pode gerir empresas estatais, então eu estou privatizando. Algumas empresas elas não foram privatizadas, elas foram abertas do seu capital. Então, por exemplo, a Petrobras ela não é privatizada, mas ela também não é uma empresa 100% estatal. O seu capital ele é aberto, então ele é uma empresa de capital misto. Só que, no caso, o maior acionista é o Estado brasileiro, tá? E aí a gente teve diversas privatizações. A CSN foi privatizada, a Vale foi privatizada, tá? A gente, por exemplo, vai ter a quebra do monopólio da Petrobras, né? A gente vai ter a quebra do monopólio da Eletrobras. Então, vão ser vários pontos aí que a gente já estudou provavelmente, tá? E a gente tem um ponto que está sendo debatido aqui, que é a questão da privatização das telecomunicações no Brasil. Porque tanto a telefonia móvel, quanto a telefonia fixa, quanto os sistemas, né, de distribuição de telecomunicação, era feita por empresas estatais. E, gente, uma coisa que vocês têm que sempre tomar cuidado e é importante a gente pensar nos aniversários, tá? Em 2023, a gente teve o aniversário de 25 anos da privatização do sistema de telecomunicações no Brasil, tá? E um ano antes, né, a gente já tinha tido uma premissa aí, porque um ano antes a gente tinha criado a Anatel, então uma agência reguladora. Ao longo do processo de privatizações, gente, o Estado brasileiro ele também não pode deixar somente as empresas ficarem privadas e não ter nenhuma regulação. Então, no mesmo processo de privatização, a gente tem a criação de agências reguladoras. Em 97, a gente tinha tido a criação da Agência Reguladora de Telecomunicações, a Anatel, e aí em 1998, em julho de 98, a gente vai ter a privatização do sistema de telecomunicação, tá? Então a gente abre aí o nosso sistema de telecomunicações para as empresas privadas, que é o que a gente tem hoje, tá? E aí ele fala o seguinte, então, ó, 2023 fez aniversário, a gente tem que pensar sempre nos aniversários, né? Em 2023 a gente também teve aniversário da Petrobras, a Petrobras foi criada em 1953, a Eletrobras foi criada em 1954, então em 2024 a gente está passando por aniversários. Em 1994 a gente teve Plano Real, então outro ponto aí importante
dentro do sistema, né, de neoliberalismo, tá? Então temos pontos que precisam ser analisados. Examine a tabela de investimentos em infraestrutura econômica no Brasil no período de 1990 e 98, com os volumes de capitais expressos em bilhões de dólares e suas respectivas proporções em relação ao PIB, tá? Então, por exemplo, aqui tem o setor de energia, o setor de telecomunicações e o setor de transporte, né, que também foi aberto. Hoje, principalmente a parte de transporte e a parte de energia, que não foi privatizada, que ainda é estatal, eles acabam se estruturando através, né, de PPPs, que são parcerias públicos-privadas. O Estado ainda é dono do sistema de transporte, do sistema de energia, né, em alguns pontos, mas ele abre a concessão. Então, por exemplo, a parte de rodovias, né, o Estado brasileiro vai conceder a empresas privadas, né, para cuidar daquela rodovia. Então, ela vai ter ali a concessão da rodovia. E aí, nesse sentido, a empresa privada ela é responsável por cuidar da rodovia. Então, a gente paga, por exemplo, o pedágio, etc., tá? Quando essas parcerias públicos-privadas, quando essa parte ficou para o Estado, continuou com o Estado, tá? Até mesmo porque, gente, tanto a parte de energia quanto a parte de transporte, a gente vai dividir, né? Então, por exemplo, a energia tem o estudo de energia. Então, o estudo de energia, que é uma coisa que não dá lucro, a gente vai deixar para o Estado brasileiro, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a empresa de pesquisas energéticas. Mas a parte de distribuição, que é bastante lucrativa, foi para as empresas privadas, né? Então conseguiu ser vendida. Tudo estava ali sendo vendido, mas somente algumas partes, né, do processo de produção conseguiu ser privatizado. O resto fica com o Estado e aí o Estado, não conseguindo gerir aquilo, ele concede à empresa, tá? Que tem que ter ali menos gastos, etc. Então a gente consegue perceber aqui, ó, energia, telecomunicações, transporte, e ele vem falando aqui a porcentagem do PIB, né? Então de 2,4, depois 2,40, né? E depois em 1998, 0,6. E aí ele vai analisando aqui pra gente também porcentagem de PIB, 1,6, 2,8 e etc. Né? Em 1997, a gente tem aqui, ó, 7,5, tá? Então, temos um crescimento bastante relevante aqui. Aqui 0,6, 0,9 vai continuando de transporte também, né? E o total mudando. Olhando para cá de energia, ó, em 1990 a gente tem 8,8 e 5,4, né? Que é a questão que a gente também estava falando para vocês em relação à proporção, a proporção da época que era estatal para o período que não é totalmente estatal, né? Que é aberto, ok? A partir dos dados da tabela e considerando a experiência histórica brasileira no período, tem-se o quê? O investimento no setor de transporte teve aumento contínuo a partir, né, após 1994. Vamos lá. Aqui ele fala sobre investimentos. Investimentos de transporte teve contínuo a partir de 1994. 1.2, 1.1, 1.6, 1.5. Não foi constante, tá? E aqui vale pra gente, né, análise de gráfico, tá, gente? Porque pode ser que uma questão é super fácil e só lendo ali o gráfico mesmo, tá? O setor de telecomunicações, impulsionado pelas mudanças tecnológicas em curso, recebeu em 1996 e em 1997 mais da metade dos investimentos realizados nos três setores nesses 2 anos. Gente, olhando para cá, de fato, né, a gente consegue ver esses números, 6, 7,5, tá? Quase aí, né, mais do que a metade do que a gente tem para os outros setores, né, quase a metade, para os outros setores, até nos setores anteriores. E a gente vai receber esses investimentos e em 1998 a gente tem, de fato, a privatização do setor de telecomunicações do Brasil. Então, esses investimentos, eles vão gerar um cenário que vai levar essa privatização, tá? Ok, gabarito aqui, letra B também. O percentual do PIB foi reduzido em 98 a metade do que era no primeiro ano do período analisado, indicando a retração econômica provocada pelos planos de estabilização de inflação. Gente, se vocês, né, já estudaram a economia brasileira da década de 90, os planos de estabilização da inflação na década de 90, principalmente o plano real,
ele vai ajudar a não ter retração econômica, ele vai ajudar a gente ter um desenvolvimento econômico. O setor energético recebeu maiores investimentos no período posterior ao Plano Real. Então, a gente tem que ir lá no mapa. Tá, o Plano Real é de 1994. Tá fazendo aí aniversário, né? 30 anos. Então, ele falou que setor de energia, né? 4.2, 4, 4.8, 5.4. Ele recebeu os maiores investimentos? Não, os maiores investimentos foi do setor de telecomunicações, tá? O setor de transporte recebeu suas maiores porcentagens de investimentos em 95 e 97. Então, vamos lá, 95 e 97 para o setor de transporte. 95, a gente tem 1.1, 97, 1,5. Não, tá? Em 96 ele recebeu muito mais, que foi 1.6. Em razão do forte aumento do percentual do PIB ocorrido nesses 2 anos. Então, de fato, aqui, gabarito letra B. E por último, analise o mapa. Áreas de atuação de frentes de proteção. Para que serve as frentes de proteção? Essa é o que vocês precisariam saber e não é uma coisa muito fácil, tá? É uma ação das frentes de proteção: monitorar as reservas extrativistas, fiscalizar territórios de povos isolados, fiscalizar biopirataria florestal, vigilância das áreas de conservação ambiental e promoção de pesquisa científica. Gente, pelo mapa, ele já dá um grande spoiler, tá? Porque ele tá falando, por exemplo, frente de proteção dos Yanomamis. Os Yanomamis é um povo indígena extremamente importante para o Brasil. A gente teve uma crise humanitária muito forte ligados a eles no final de 2022 e início de 2023. A gente vai ter, por exemplo, uma comoção internacional à crise humanitária, tá? Principalmente porque eles estavam principalmente tendo embates muito grandes com garimpeiros ilegais, com grileiros ilegais, tá? E aí, né, quando a gente olha aqui para os povos Yanomamis, eles estão bem nas áreas setentrionais da região norte, a gente está falando de povos isolados, de povos indígenas isolados. Então aqui, ó, povo médio Xingu, Auaguajá, Madeirinha Juruena, tá? Então aqui, ó, fiscalização dos territórios de povos isolados. Só que é um tipo de ação do Estado brasileiro, porque é feito pela FUNAI, que a gente tende a não conhecer muito. E por isso a gente tem de ter em provas, então vocês fiquem aí ligados a isso, tá? Então a área de atuação das frentes de proteção é a fiscalização dos territórios de povos isolados. Trouxe aqui para vocês algumas notícias, né, que eu vi nos jornais recentemente. Os desafios nos frentes de proteção aos povos isolados e de recente contato, tá? Então aqui vem mostrando pra gente. É inadmissível que ainda não tenhamos uma política pública para os povos de recente contato e que haja mais de 80 registros de povos indígenas isolados que não sabemos se ainda existem, tá? Aqui o mapa, né, vai mostrando pra gente as áreas de atuação, né, das frentes de proteção e os povos, né, étnicos ambientais que estão sendo monitorados, tá? Então, temos aí bastante, né, Vale do Javari, Madeira, Madeirinhas, Coporé e etc. Ok, então é isso, gente. Espero aí que a gente tenha revisto os bons pontos. Particularmente, eu acho que para o ano de 2024, a gente tem sim uma questão de economia brasileira, porque tem tanta coisa fazendo aniversário, né? Então, aquela questão que eu falei para vocês, né? Aniversário da Petrobras, aniversário da Eletrobras, pode trazer uma questão que seja de economia e de setor energético brasileiro, né? A gente tem, ano passado, aniversário da privatização do setor de telecomunicações, também é bastante importante pra gente, tá? Quando a gente faz uma avaliação, né, sobre desses 3 conjuntos de questões que eu trouxe para vocês, o sertão nordestino ele tem emergido aí como um tópico importante para as provas, né? Eu tenho visto ele caindo bastante nas provas dos últimos 3, 4 anos, então tem tido um destaque maior para essa região. Então eu sempre falo assim, gente, estudei muito geopolítica da Amazônia, mas também estudem, né, no Nordeste, economia nordestina, formação do território nordestino, a questão de economia brasileira e aqui projetos, né, para o Brasil. E projetos não deixa de ser uma questão de Amazônia, tá? Então aí projetos importantes da região amazônica. Ok, é isso. Vou pedir aí o meu like para vocês deixarem feedback de vocês, que é bastante importante para eu continuar crescendo.
E se vocês quiserem pedirem algum tema em especial para eu gravar, também deixa aqui nos comentários, que é muito importante para prof. E já me segue nas minhas redes sociais, @prof.jessicafontes, né, lá no Instagram, @profjé, no TikTok. E lá eu falo todos os dias sobre geografia, geopolítica e atualidades para concursos. Ok, vejo vocês numa próxima. Até mais.